A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem? Aqui é o irmão Jonas Santana, de Salvador, Bahia. Para mim, desde já, quero também agradecer aos irmãos, o Francisco, aos coordenadores desse site, que é um site muito interessante, digno de respeito. O Retornando à Palavra é muito curioso, muito legal mesmo, porque de fato é o que nós temos visto hoje em dia, é justamente muitas pregações fictícias, pregações alegóricas e que não tem fundamento, base bíblica quase que nenhuma. Claro que não generalizando a todos os pregadores, todos os obreiros, até porque também sou obreiro na casa do Senhor. E é interessante o Retornando à Palavra, porque aqui eu creio que nós vamos abrir mãos de algumas culturas, de algumas coisas que nós viemos repetindo ao longo dos anos, entendendo como se fosse Bíblia, mas não é Bíblia. Não é realmente aquilo que o contexto está querendo explicar ao texto. Pois bem, eu escolhi também um ponto muito interessante para nós abordarmos aqui. A princípio muito simples, a princípio muito pequeno, algo só para também introduzir a minha participação aqui. Eu creio que nós teremos outros vídeos, eu creio que vamos ter outras oportunidades de conversarmos. Pois bem, eu escolhi o texto hoje de Mateus capítulo 8, é muito conhecido de todos nós evangélicos, justamente a qual fala sobre Jesus acalma a tempestade. É um texto muito simples que nós não paramos para observar, porque já é muito conhecido no nosso meio. Quando nós ouvimos as mensagens, nós já sabemos exatamente até mesmo as aplicações que serão feitas, e não paramos para raciocinar, para esmiuçar, e aí acabamos cometendo alguns erros que deveríamos não cometer no nosso meio. E eu queria chegar aqui junto com vocês em um consenso, queria chegar em uma tese, enfim, porque há muitas especulações de quem enviou aquela tempestade, há muitos debates de quem é o autor, de que origem essa tempestade surgiu, se de origem divina, se de origem diabólica ou se de origem natural. Pois bem, eu quero começar fazendo aqui o processo de eliminação. Por que não? Pois bem, eu quero começar eliminando aqui Deus, né? Por que eliminando a Deus? Porque se nós formos ao texto, se nós formos parar para observar aqui de que pessoa está se referindo que repreendeu, o texto vai usar essa expressão, repreendeu o vento e o mar, aquela fúria da tempestade. Então nós vamos ver que quem está se utilizando dessa autoridade para repreender aquela tempestade é o próprio Jesus. Então, se nós formos afirmar que Deus enviou aquela tempestade, então nós estaremos aqui encarando uma contradição de divindade. Porque como poderia o Pai enviar algo e o Filho repreender aquilo que o Pai enviou? Então fica muito complicado de aceitar isso, de que Deus é o autor dessa tempestade, que Jesus estendeu as mãos e repreendeu imediatamente ela. Então, eliminando o cabeçalho aqui, Deus, nós logo descemos um pouco mais e vamos encontrar o diabo. Por que não Deus? Nós já falamos. Agora, por que não o diabo? Por que essa tempestade não foi de origem diabólica ou demoníaca? Por que não foi de nenhuma entidade espírita? Porque é simples. Se nós queremos retornar à palavra, por que não irmos à palavra e observarmos ela? Que quando Jesus queria falar com demônios, Jesus falava com demônios. Quando Jesus queria falar
com essas entidades espíritas. Jesus falava com ele, era taxativo. Jesus não fazia rodeio. Por exemplo, logo depois dessa tempestade, nós vamos encontrar Jesus em Gadara. E ele encontra-se com 2 endemoniados. E Jesus fala diretamente com os demônios. Conversa com ele, interroga ele, expulsa eles. Então Jesus não faria diferente aqui nessa tempestade. Se houvesse de fato origem diabólica, demoníaca por trás dessa tempestade, Jesus repreenderia, expressaria, falaria diretamente com os demônios. E o texto seria bem enfatizante em dizer que Jesus repreendeu os demônios que atuavam através da tempestade. Claro que nós não vamos aqui descartar a possibilidade de que o diabo possa ter poder sobre os fenômenos da natureza. Sim, ele tem. E é por isso que as pessoas logo apontam e dizem do diabo. Assim como as pessoas falam que é Deus, porque Deus é o dono da natureza, é o dono de todas as coisas, tem poder sobre tudo. É óbvio que ele tem sim, de fato ele é. Mas nós já vimos aqui que não pode ser Deus. E agora nós estamos vendo que não pode ser o diabo. Por quê? Porque Jesus não falou com o diabo. Jesus não falou com demônios. Jesus não repreendeu nenhum espírito maligno. E nós vamos agora descer um pouco mais. Então só nos resta aqui acreditar em uma tese. Jesus falou diretamente com a natureza. O texto é bem claro. O texto é bem óbvio. O texto vai mostrar Jesus conversando diretamente com a natureza. Como é isso? O texto vai dizer que Jesus repreendeu o vento e o mar. Ok? Então Jesus conversou com a natureza. A natureza é viva. E a natureza é criação de Deus. E pode a natureza se rebelar contra o Criador? Pode. Nós já vimos isso ao longo da Bíblia Sagrada. O próprio Lúcifer, criação de Deus, se rebelou contra Deus. O próprio ser humano, criação de Deus, se rebelou contra Deus. E agora nós vamos ver mais um episódio em Mateus capítulo 8. A criação de Deus se rebelando contra o seu Filho. E Jesus automaticamente se levanta, conversa com o vento, conversa com o mar. Jesus dá uma ordem direta, uma ordem bem categórica: aquieta-te, vento. O vento se aquieta. Jesus olha para o mar e diz: acalma-te, mar. Fica calminho aí, tá bom? E o mar logo obedece. Pois bem, eu sei que tem pessoas que vai discordar. Eu sei que tem pessoas que vai voltar atrás com a sua opinião e vai abraçar esse retornando à Bíblia. Mas a intenção de tudo aqui, na verdade, é fazermos pensar, fazermos ler, fazermos você se dedicar a não ficar ouvindo e repetindo, mas estudar, analisar, refletir, pensar, eliminar algumas coisas que está aqui alojado e que vem nos cauterizando a mente e expressarmos Bíblia. Quero agradecer ao Francisco, quero agradecer a todos os coordenadores desse evento, desse ótimo trabalho. E esse é o meu primeiro vídeo e eu creio que já a gente vai estar entrando em contato novamente e vamos estar abordando outros pontos aí. Espero bom retorno, espero perguntas, espero pessoas, claro, discordando, trazendo as suas teses. Sim, vamos conversar, não vamos discutir. Nós não estamos aqui impondo nada, estamos aqui conversando de Bíblia. Estamos falando dessas sagradas escrituras que precisamos urgentemente trazê-las à tona para que o mundo possa saber o quão grande é o poder do nosso Jesus. Que Deus abençoe a todos.